Guarani, Chavante, Pataxó, Pancararé, Carajás. Quando os europeus chegaram, eram mais de 1000 povos indígenas no Brasil. Hoje são apenas 300, sinal de que a presença do homem branco trouxe muitos problemas para eles. No interesse público, eles são protagonistas. Já percebeu por que esta abertura de hoje é diferente e fora do estúdio, né? Direto aqui, do Memorial do MPF, onde vamos mostrar essa exposição ainda no programa de hoje. Um sofrimento abafado por décadas. Índios mortos, torturados, vítimas de todos os tipos de abusos na ditadura. É o que mostra a exposição Respeito e Repetição aqui no Memorial do MPF. E quem vai dar mais detalhes sobre esta mostra é a Érica Picelli. Conta aí pra gente, Érica. Frases que parecem gritar, histórias fortes de muito sofrimento. Durante a ditadura, eles foram mortos, espancados e sofreram abusos de todas as formas. Mas toda essa dor foi abafada durante anos, porque eles eram índios. A exposição Respeito ou Repetição foi organizada pelo Ministério Público Federal em parceria com o pesquisador e coordenador do Armazém da Memória, Marcelo Zelic. Traz de volta essas histórias terríveis, resgatadas do relatório Figueiredo e relatos da Comissão da Verdade. É impossível, visitando essa exposição, não ouvir o grito de dor das vozes silenciadas. É impossível não identificar quanta coragem, quanto peito tiveram muitos para expressar uma forma de respeito para que os índios ontem e hoje sejam reconhecidos no seu direito de viver. O relatório Figueiredo registrou matanças de comunidades inteiras, torturas e crueldades com índios de todo o país. O documento, produzido em 1967, chocou o Brasil e o mundo, resultando no extermínio do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e na criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O documento chegou a ser dado como desaparecido. No entanto, foi localizado em 2012 por Marcelo Zelic. Ele condensou documentos probatórios sobre o esbulho da terra, o roubo da terra, a expulsão, a remoção forçada dos povos indígenas, com efeitos até hoje. Então você tem hoje muitos conflitos que acontecem no Brasil, que têm sua raiz nos anos 60, nos anos 70, a partir dessas políticas de desenvolvimento que não levam em consideração o ser humano, a diversidade, a presença indígena no Brasil. A exposição choca e emociona, principalmente os indígenas, que ainda hoje lutam por respeito e direitos. Muito mais no interesse público de hoje. Quantas línguas indígenas tem no Brasil? Os índios estão cada vez mais presentes nas universidades. Quase 50 mil índios já chegaram no ensino superior. Os reflexos disso são enormes, tanto para os povos indígenas quanto para a sociedade. Ela carrega a etnia no próprio nome, Wapixana. Joênia é indígena e foi eleita deputada federal. Esse negócio de coisa de índio é antigo, né, Márcio? Você sabia que piada sobre indígena pode ser considerado preconceito? Eu te conto logo mais no MPF Explica. Fica comigo, o interesse público está no ar.
sabia que existem mais de 150 línguas e dialetos falados pelos povos indígenas no Brasil? Eles integram o acervo de quase 7.000 línguas faladas no mundo. Conhecer e respeitar as diferenças linguísticas e culturais desses povos é fundamental para manter viva a história do país. E discriminar, ofender ou cometer qualquer ato de preconceito por intolerância racial, étnica, religiosa ou de nacionalidade é crime previsto na lei. Quer mais informações sobre os povos indígenas? Fique de olho nas nossas redes sociais. E no próximo bloco você vai acompanhar uma entrevista sobre a questão indígena com o subprocurador-geral da República, Dr. Antônio Carlos Bigonha. Isso, a nossa conversa vai ser aqui no Memorial do MPF, onde fazemos essa exposição sobre o relatório Figueiredo. É já, não saia daí. Já que a Roberta começou a apresentação do programa de hoje aqui do Memorial, onde está acontecendo uma exposição dos povos indígenas, eu vou aproveitar também esse espaço para conversar com o Dr. Antônio Carlos Bigonha, subprocurador-geral da República. Muito obrigada por me receber. Madeleine, seja bem-vindo ao Memorial do MPF. Muito obrigada. Vamos falar da questão indígena, doutor? Abril Indígena, temos o que comemorar? É importante o Abril Indígena e é uma iniciativa já aqui da 6ª Câmara desde o ano de 2017, quando nós estendemos a comemoração do Dia do Índio, que é do 19 de abril, para todo um mês de ações coordenadas em todo o Brasil na defesa dessa causa tão importante que é a causa indígena. O maior problema é a demarcação de terras, infelizmente, né, doutor? E recentemente o senhor falou sobre a Raposa Serra do Sol, dessa questão do retrocesso da demarcação da terra. A questão da terra para o índio é uma questão identitária. A questão do retrocesso, da revisão das terras indígenas nos preocupa muito e nós consideramos que é, do ponto de vista jurídico, inviável, uma vez que as terras que hoje estão demarcadas, cerca de 50% apenas, daquelas que, do total que devem ser delimitadas, essas terras passaram por um estudo que foi feito pela própria FUNAI, com auxílio de antropólogos, pesquisadores, e todo um processo jurídico e técnico que redundou na demarcação. E isso, portanto, é de difícil revisão. Já consta na Constituição de 1988 que as terras deveriam estar todas demarcadas até 1993. Como o Ministério Público tem tentado trabalhar avançando essa questão? A nossa preocupação é, num primeiro momento, que não haja retrocesso, ou seja, que não se instaure um processo de revisão das demarcações e, no segundo momento, que haja avanços, uma vez que essas comunidades que ainda não foram contempladas com seu território não podem esperar por isso indefinidamente. Uma das etnias que procurou o Ministério Público foi os Waimiri-Atuari. Qual foi o pedido deles? A questão dos Waimiri é uma questão muito importante e ela tem reflexo para todas as comunidades indígenas brasileiras. Eles estão agora com esse problema grande que é a passagem de um linhão de energia elétrica no seu território e eles querem ser ouvidos sobre isso. Direito que é garantido, inclusive, por uma convenção internacional, que é a OIT 169. Então, nós podemos dizer que, se seguir a Constituição e o que está escrito, os indígenas não vão ter tantos problemas como eles estão tendo, né, doutor? Se o governo brasileiro respeitar a Constituição, ele vai conseguir, de maneira muito serena, respeitar o direito indígena e isso vai colaborar enorme com a sociedade brasileira, porque o índio está ligado não só à formação do nosso povo, não é? Porque é o verdadeiro dono da terra, mas também tem esse aspecto importante da preservação do meio ambiente. Então, a questão indígena é uma questão socioambiental, porque ao mesmo tempo que ela preserva o ser humano indígena, ela também colabora para a preservação do meio ambiente. Doutor Bigonha, mais uma vez lhe agradeço por nos receber aqui nesse espaço tão lindo que é o Memorial e falarmos dessas questões indígenas. Foi uma honra muito grande para a 6ª Câmara estar presente no programa. Muito obrigada. E eu volto com você, Roberta, que já está aí no estúdio. Quem foi que disse que lugar de índio é no mato? A
ainda tem gente que pensa assim, né? Lugar de índio também é na escola, buscando um futuro melhor para suas aldeias. E eles estão indo longe. Nas universidades, a cada ano eles assumem mais espaço. E com formação superior, os povos indígenas têm acesso com mais facilidade às políticas públicas e sociais e aos seus direitos como comunidades tradicionais. O índio tem uma imagem muito padronizada, né? Que aí muita gente olha assim, mas você tinha que andar pelado e tal. Não, eu andar pelado não vai fazer eu menos ou mais índio. O que importa é a minha raiz, a resistência que nosso povo carrega, entendeu? Eu estava com 21 anos de idade, eu consegui ser aprovado no exame da OAB. De uma turma de 75 alunos, de 3 turnos, foram aprovados 5 e o indígena estava no meio. Estar na universidade, na graduação, depois na pós-graduação, aqui mestrado e agora no doutorado, é sempre um convite e um chamado espiritual para agir. A primeira sala de aula dos indígenas é a natureza e os professores são os índios mais velhos, que transmitem oralmente, por rituais, o conhecimento dos seus ancestrais. Uma riqueza que não está materializada, mas é enorme e é compartilhada quando dividem as mesmas cadeiras com os não indígenas nas universidades. Indígenas que vêm para a universidade, eles trazem consigo elementos de outros sistemas de conhecimento que podem jogar um papel importante na construção de soluções novas para os problemas da contemporaneidade. E os indígenas ganham na medida em que eles podem construir uma ordem de autonomia relativa para a resolução também dos seus problemas no nível local das terras indígenas, mas também potencializando seus processos de organização mais ampla. O último censo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 2016, revelou que dos mais de 49 mil índios no ensino superior, 25% estão na rede pública e 75% nas universidades privadas. Esses números incluem os cursos presenciais e à distância. Desde 2012, quando foi implementada a Lei de Cotas, que determina que instituições de ensino superior federal reservem vagas para índios, negros e pardos, os indígenas vêm conquistando cada vez mais vagas na graduação e pós-graduação, mas os desafios são enormes. Com muita luta também, depois de algumas ocupações no MEC, né, consegui uma bolsa também, permanência, que é R$900 por mês, que eles mandam pra gente, né? Mas que a qualquer momento pode tá cortando, né? E nem todos os pais têm condições de mandar R$200, R$300 para os seus filhos aqui. E por isso que muitos índios desistem da universidade, trancam seu semestre. Segundo o coordenador de processos educacionais da FUNAI, desde 2000, antes mesmo da lei de cotas, os indígenas já recebiam a Bolsa Permanência da FUNAI. Mas depois da lei de cotas, o benefício passou a ser pago pelo MEC. Bolsa Permanência, de fato, apesar de eu acho que ela não consegue atender, a demanda é maior que isso, obviamente, mas ela continua sendo importante como meio de manutenção do indígena. Ultrapassando barreiras e conquistando diplomas e conhecimento, os índios fortalecem suas raízes e ganham voz para ter acesso com mais facilidade a políticas públicas e sociais. Todo lugar que eu estou é porque eu estou em função de ajudar meu povo, ao mesmo tempo me ajudando. Que todas as áreas hoje nós temos formados, indígenas formados. E a importância dessa qualificação é para a gente poder defender e ir para o embate de forma igualitária para aquelas pessoas que sempre conduziram o país, ou seja, os colonizadores. Então hoje a nossa qualificação é para nos defender. A Madeleine está super por dentro das questões indígenas depois da conversa com o coordenador da 6ª Câmara, Antônio Bigonha, e da visita que fez à exposição do Memorial do MPF. Então ela volta dessa vez para falar sobre a participação dos índios na política brasileira. É com você, Madê. É verdade, Roberta. Eu saí lá do Memorial e vim aqui para o Congresso Nacional para entender um pouco mais de como está sendo a participação dos indígenas na política.
E para isso, nada melhor do que eu conversar com uma deputada federal indígena. Estou falando da deputada federal Joênia Wapichana. Foi difícil, porque a gente sabe como os povos indígenas têm que se resistir por esses anos e manter, digamos, suas terras protegidas, seus direitos consolidados. Com 43 anos, Joênia Wapichana foi a primeira mulher indígena a se formar em Direito na Universidade Federal de Roraima. Ela foi eleita com 8.491 votos. Há mais de 35 anos não via um indígena aqui no Congresso Nacional. O último foi o deputado Mário Juruna, Chavante, e que deixou, digamos assim, uma abertura para que os outros povos indígenas pudessem vir e representar, e esse momento foi um momento crucial para nós. Combativo e questionador, ele se tornou o primeiro e único parlamentar indígena do país, eleito com 31 mil votos pelo PDT do Rio de Janeiro. Sua marca registrada foi um gravador portátil que levava a tiracolo para registrar todas as conversas com as autoridades sobre o argumento de que a palavra do homem branco não tinha valor. E agora a gente está dando continuidade e nosso desejo é essa semente, esse fruto, se espalhar pelo Brasil. Embora não tenha tido muita convivência com o avô, Rafael Uerê conhece bem essa história. Ele nasceu no ano em que Juruna foi eleito. Hoje, aos 35 anos, atua como presidente nacional do movimento indígena do PDT. Quem realmente pode levar melhoria ou algumas alternativas de vida para nossas comunidades, somos nós. Em 2016, das mais de 475 mil pessoas que concorreram no pleito municipal, somente 0,34% eram indígenas. Foram cerca de 1.600. Entre os que se identificaram como indígenas, a maioria era do sexo masculino. Foram 72,38% do grupo, enquanto as mulheres ficaram com 27,62% das candidaturas. Nós encontramos muita questão do próprio preconceito com relação aos povos indígenas, no sentido de olhar para o candidato indígena e não ver ter uma perspectiva de que ele não está, preparado para ocupar aquele cargo. Lançada como candidata a vice-presidente da República na última eleição, na chapa do coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, a líder indígena Sônia Guajajara foi uma das que mudou as estatísticas. Para nós indígenas, fica sempre um recado, assim, subliminar, que não é um espaço para nós. Que a política institucional não é para povos indígenas, porque a gente tem que estar aqui, atrás, Então a gente, em algum momento, decidiu que a gente tinha que entrar sim, tinha que participar, tinha que disputar, porque é lá nesses espaços que se decide sobre as nossas vidas. E também na política não podemos esquecer do atual vice-presidente. O general Mourão se autodeclarou indígena. E na última reportagem da série especial sobre saúde, agora os medicamentos à base de cannabis deverão estar na lista do SUS. E a luta dos bororos para ter de volta o seu território tradicional. É depois do intervalo. Índio é terra, é nela que é construída a história desse povo. Garantir seu espaço, preservar as raízes, manter costumes e tradições não tem sido uma tarefa fácil para os indígenas. Mas algumas comunidades ainda lutam e muito por isso. Conheça agora a história dos bororos, lá de Cuiabá, no Mato Grosso.
Cuiabá, também conhecida como Cidade Verde, está completando 300 anos, mas sua história vai muito além disso. Com uma população de pouco mais de 600 mil habitantes, a capital foi desbravada pelos bandeirantes que buscavam ouro e índios naquela região. E entre os povos indígenas que viviam ali estavam os bororos. Antes mesmo de os colonizadores chegarem, eles já reconheciam aquele local como Icuiapá. Cuiabá era o centro de encontro dos bororos, de todos os bororos. Os bandeirantes chegaram, os bororos eles não tiveram nenhuma reação hostil com eles, e eles chegaram matando com muita força, matando o quantos eles podiam, e o restante eles levaram presos para São Paulo. Registros históricos relatam que naquela época o povo bororo chegava a 100 mil. Hoje eles não passam de 2.000 pessoas. Vivem principalmente da caça e da pesca e procuram manter vivos os rituais dos seus antepassados. A terra é importante e muito grande para os povos indígenas, né? Muito branco fala, né, que nós temos muita terra, mas não temos progresso. Mas não é para isso que nós queremos terra, né? Não é para isso que nós usamos a terra. Nós usamos a terra por esse meio, né? Precisando da medicina, precisando da caça e pesca. A terra indígena Tereza Cristina foi demarcada por Marechal Rondon e compreendia uma área de mais de 160 mil hectares. Esse território tradicional foi sendo reduzido por processos ilegais e hoje a demarcação compreende pouco mais de 25 mil hectares. É muito humilhante porque nós confiamos na FUNAI, enfim, as pessoas que tutelavam a gente na época, aí de repente deixa o pessoal tomar terra nossa. A luta do povo bororo pela demarcação de suas terras dura mais de 20 anos e a atuação do Ministério Público Federal tem sido fundamental nesse processo. O MPF no Mato Grosso ajuizou uma ação civil pública no final agora de 2018, na qual foi proferida uma decisão concedendo um pedido liminar, suspendendo os efeitos do parecer 001 para o caso da demarcação da terra indígena Tereza Cristina e determinando que a FUNAI retomasse o processo demarcatório, fixando inclusive um prazo para que isso fosse feito. O procurador se reuniu com a comunidade para saber se houve visita da equipe técnica da FUNAI para tratar sobre o assunto. De acordo com os indígenas, nada foi feito para dar andamento ao processo. A reivindicação dos bororos compreende a revisão e a redemarcação dos limites de sua terra tradicional. Apesar de toda essa angústia e sofrimento, eles mantêm a expectativa e fazem planos para a retomada do seu território tradicional. Muita gente está aumentando e a reserva está sendo insuficiente, né? Nossa expectativa é conseguir a terra para ter como sobreviver. Parte daquilo que a comunidade entende como seu território, e isso faz parte da sua vivência, não está a ela assegurado. Então, enquanto isso não é resolvido, a comunidade não consegue ter a sua vida de forma tranquila. Preconceito. Essa palavra, que vem do latim, é formada pelo prefixo pré, que significa antecedência, mais o substantivo conceito, que significa opinião, julgamento, avaliação. Quando a gente fala em preconceito, a primeira coisa que vem à cabeça é o racial, aquele que as pessoas são discriminadas por causa da cor da pele. Mas você sabia que existem outras formas de preconceito, como o linguístico, o étnico, o social e o cultural? E são os índios que sofrem a maior parte desses crimes. Olha só essas postagens. Assim que a Universidade Federal de Santa Catarina anunciou um curso para índios, essa foi a reação. Quando o índio se tornou vereador, então, nem a história do Brasil escapou. Tem gente que pensa que a internet é uma terra sem lei, mas seja ao vivo ou pelo computador, preconceito é crime.
O importante é saber que hoje em dia a legislação é muito severa nessa questão do preconceito, nessa questão do racismo e da injúria racial, e que todo aquele autor que estiver cometendo esse fato, ele será provavelmente investigado, acusado, julgado e, dependendo das provas, condenado pelo crime. O preconceito é resultado da ignorância de pessoas que julgam um grupo sem ao menos conhecer a sua história. Um pensamento ultrapassado, longe da nova realidade. Eu acho que para quebrar isso, a gente teria que começar o trabalho desde as crianças, né? Porque é isso que elas vão aprendendo ao longo do tempo. Aí quando chega aqui na universidade e tem a nossa presença aqui, as pessoas não sabem como lidar com isso e nem como, no fundo, tratar a gente, né? E essa história começou lá em Eunápolis, na Bahia, com as ações do MPF. E o final é ótimo para quem precisa usar o canabidiol, um dos princípios ativos da maconha. O remédio é usado no tratamento de doenças como epilepsia, esclerose múltipla e muitas outras. Agora, o medicamento deverá fazer parte da lista do SUS. Veja na última reportagem da série sobre saúde. A minha filha usa o canabidiol, que é um remédio alternativo e que está tendo resultado positivo. Ela tem qualidade de vida. A Gabriela tem qualidade de vida e a família e as pessoas que estão próximas também têm qualidade de vida. Pacientes que, por exemplo, têm crises convulsivas, de difícil tratamento com os medicamentos comuns usados, em que com o canabidiol foi provado que essas crises elas atenuam bastante. Pessoas com fibromialgia, que ela usa como anti-inflamatório, pessoas em tratamento para câncer, que têm dores, ansiedades. A sentença é de 18 de fevereiro desse ano e determina que medicamentos à base de canabidiol, CBD, e tetraidocanabiol, THC, provenientes da planta cannabis sativa, já registrados pela Anvisa, sejam incluídos pela União na lista de remédios ofertados pelo Sistema Único de Saúde, além da incorporação daqueles que vierem a ser registrados, bem como o regular oferecimento diante da respectiva prescrição médica. A decisão é fruto de 3 ações ajuizadas pelo MPF em Eunápolis, sul da Bahia. De acordo com o órgão, tal obrigação é imposta pela própria Constituição Federal, que aponta que a saúde é direito social de todos e dever do Estado. Esses medicamentos eles são autorizados no Brasil já desde 2015 e somente as pessoas que tinham condição financeira tinham acesso a essa medicação, porque o custo é altíssimo. Salvo engano, hoje, acho que o tratamento mensal à base dessas drogas custa na faixa de R$1.000 a R$2.000, né? Ou seja, não são todas as famílias que podem comprar esse medicamento. É importante deixar claro que para ter acesso aos remédios é necessário uma receita médica e um relatório que comprove que o paciente passou por outros métodos via SUS e que não surtiram efeito. Por isso, as crises constantes continuam causando danos a ele. A Justiça Federal determinou o bloqueio de 100 mil da União para a compra dos medicamentos requeridos para cada paciente. De acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000 caso seja descumprido. O objetivo é garantir uma qualidade de vida digna à população. O que é o canabidiol na nossa vida? É um milagre. Tomara que você tenha gostado do programa de hoje e quer rever as nossas reportagens? Vai lá no YouTube/TV MPF. E olha, na semana que vem a gente começa uma nova série sobre educação. A gente se encontra. Até lá!